Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos, muito obrigado. A minha gratidão a Deus em mais uma vez estar sendo útil na sua obra. E aqui nesta noite, nesta oportunidade de trazer uma palavra de Deus ao coração dos irmãos da Igreja do Senhor que aqui se encontra. Quero externar minha gratidão também ao meu pastor, nosso pastor presidente, pela confiança em ceder esta tribuna que ele tanto usa às terças-feiras para nos alimentar com a palavra de Deus. E hoje é muito difícil estar aqui, porque os irmãos vêm para ouvir o nosso pastor, mas se os irmãos orarem por nós, por certo Deus falará conosco através da sua palavra. Amém, irmãos? Os irmãos, orem por nós e aqui estaremos trazendo à Igreja do Senhor uma mensagem da parte de Deus, que o Senhor, Ele ministrou ao nosso coração para trazer à Igreja de Deus aqui esta noite. Meus irmãos, eu quero também louvar a Deus pela vida do nosso co-pastor, o pastor Herman, e aos membros da mesa que aqui estão. Que Deus abençoe o servo de Deus e a todos os pastores. Meus irmãos, convidamos a todos vocês a abrir as vossas Bíblias no livro do Gênesis, no capítulo de número 21. E nós estaremos lendo dois versículos, versículo de número 10 e o versículo de número 14. Versículos 10 e versículos 14 do capítulo 21 do Gênesis, que diz assim: Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Versículo 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero nesta noite, com a ajuda de nosso Deus, trazer algo da parte do Senhor acerca desta passagem e extrairmos daqui algumas lições no deserto com Agar. Foi esta mensagem que Deus me deu, desde cedo estou a olhar esta passagem para hoje trazer para os irmãos aquilo que o Senhor nos ministrou. E aqui nós vamos olhar e observar o cenário dos textos em que nós lemos sobre a perspectiva de Agar. E, meus irmãos, observando o cenário, principalmente do versículo 10, na perspectiva de Agar dentro desta história, nós vamos observar, em primeiro lugar, a dor de alguém que é rejeitado. Em primeiro lugar, nós vemos aqui a dor de ser rejeitado. E não há sentimento pior do que a rejeição. O texto do versículo 10 diz: e disse a Abrão, deita fora. Esta versão aí, deita fora. A minha versão diz rejeita. Então não existe dor maior do que ser rejeitado. Não existe o sentimento mais doloroso para alguém do que a rejeição. E aqui nós vamos ver Agar sendo rejeitada por Sara, sua senhora. Aqui nós vamos ver
Agar sendo jogada fora por sua senhora. E só é rejeitado ou só é jogado fora quem um dia serviu para alguma coisa. Só é jogado também fora quem um dia foi útil, quem um dia foi necessário na vida de alguém. E o que nós estamos vendo no versículo 10 do capítulo 21 do Gênesis é uma mulher sendo rejeitada, jogada fora, se tornando agora inútil e descartável, onde um dia foi útil e importante. Em segundo lugar, nós vamos ver na expressão do texto, na versão aqui em que estou, que diz assim no versículo de número 10. Disse a Abraão, Sara disse a Abraão, rejeita essa expressão, rejeita essa escrava. Nós observamos aqui como que Sara estivesse dizendo a Abraão acerca de Agar. Rejeita esta coisa, este objeto. Essa expressão, para Sara, Agar agora não tinha mais nenhum valor, muito menos o valor de um objeto. Então, observe comigo que, na expressão do texto do versículo 10, em segundo lugar, surge também esta palavra, rejeita essa escrava. Agora, Agar não tem, aqui no versículo 10, eu quero que você preste atenção bem nisto, Agar aqui no versículo 10, ela nem tem nome, ela não tem valor e ela não tem identidade. E aqui nós vemos esta mulher, Agar, sendo tratada como uma coisa, como um objeto. E em terceiro e último lugar, Sara diz a Abraão, rejeita esta serva e também o seu filho. Foram estas as palavras de Sara a Abraão acerca de Agar. Então, meus irmãos, nós vamos observar aqui o cenário para Agar não era um cenário muito bom. Era um cenário de total rejeição. A sua senhora agora estava a desconhecê-la, a desprezá-la, a rejeitá-la. Imagine a situação, ou imaginemos a situação desta mulher, como ela estava se sentindo. Agora, sem direito a fala nenhuma, não se expressou diante desta situação em que estava vivendo. E, meus irmãos, o versículo de número 14, nós vamos pedir, por favor, ao pastor Múcio, que leia o versículo de número 14, do capítulo 21, versículo 14, e vamos ver o que Abraão faz com Agar, depois que Sara lhe dá esta, vamos colocar assim, ordem, porque ali Abraão já não tinha mais domínio daquela situação. Versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a. E ela se foi, andando errante no deserto de Berseba. Então, meus irmãos, o versículo 14, nós vamos ver que Abraão, ele acorda cedo, e ele toma um odre, pão, toma o menino da Agar e a despede. E o texto diz que ela saiu. Não tinha outra alternativa a não ser sair. E ela sai com um odre, com pão, um odre com água, com pão, e agora ela sai pelo caminho do deserto, pelo deserto de Berseba. Um deserto que não tem rios, que não tem fontes, que não tem suprimentos. E agora Agar está neste deserto,
rejeitada por sua senhora, fora do seu habitat, rejeitada também por todos na casa, e agora a sua única fonte de suprimentos é um odre, pão que Abraão lhe dera, e agora ela estava no caminho do deserto. E aqui nós vamos adentrar um pouco acerca deste deserto que Agar enfrentou, que não estava sendo muito fácil para ela, e trazermos para nós algumas lições acerca desta passagem. Porque o texto diz, o versículo 14 do capítulo 21, que ela saiu, eu acho que é a próxima tela, que ela saiu errante no deserto de Berseba. Depois que Abraão dá a ela o odre, dá pão, dá o menino a ela, que muito provavelmente Ismael tinha 14 anos aí, ela sai errante pelo caminho, ou andando errante no deserto de Berseba. E meus irmãos, esta palavra errante aí, o significado desta palavra errante é vaguear. Esta palavra errante significa perambular. Também significa cambalear. É alguém que sai sem direção, sem saber para onde vai, sem o destino tomado. É a expressão errante aí, quando diz que ela saiu ou ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Por ter sido despedida subitamente e por não ter planos, foi de repente. Isso aqui é um deserto que chegou na vida de Agar de repente. E há desertos que chegam na nossa vida de repente. Nós não esperamos e de repente chega a notícia. E há desertos difíceis de se lidar com ele. E principalmente quando nós não estamos esperando o deserto como este. O deserto daqui de Agar era o deserto da rejeição, era o deserto da exclusão. Agar, de repente, foi pega, mandando sair de casa. E agora com um odre apenas, e pão, e um rapaz de 14 anos aproximadamente. E ela entra neste deserto de Berseba, cambaleando. Ela entra neste deserto de Berseba, vagueando, sem planos, sem propósitos. E isto fez com que custasse a ela toda a água que havia naquele odre. Por sair cambaleando, por sair sem destino, por sair sem planos, por sair sem uma direção, a água que tinha no odre que ela levou, acabou-se. E nós vamos ver isto no versículo de número 15, do capítulo de número 21. Vejamos o que está no versículo 15 do capítulo 21. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Então, e consumida a água do odre, ela lançou o menino debaixo de uma das árvores. Então, por sair errante, por sair sem uma direção, principalmente em um deserto, onde não há provisão alguma, a água que havia dentro do odre foi consumida totalmente. E andar errante, irmãos, já é difícil. Alguém que anda errante já é difícil, sem saber para onde vai, sem destino. Imagine andar errante em um deserto. É pior, mas muito pior ainda. E meus irmãos, há desertos que chegam, como eu disse anteriormente, sem nos avisar. Há desertos que chegam para nós quando nós não esperamos. Talvez você chegou aqui esta noite, ou talvez alguém que nos assista através do portal da nossa igreja, esteja enfrentando um deserto tão difícil quanto Agar enfrentou aqui nesses dias. Um deserto que chegou de repente, um deserto que você não esperava, aleluia, e você está enfrentando
essa grande dificuldade sem saber o que fazer. E a água consumida do odre é os recursos quando se vão, é os recursos que acabam. E o que fazer quando se acabam os recursos, quando estamos passando pelo deserto? Confiar em alguém, confiar na força de alguém, se juntar a alguém e pedir ajuda. Normalmente nesse tipo de deserto, aqui Agar não tinha a quem recorrer, Agar não tinha a quem buscar ajuda. E há desertos em nossa vida que nós procuramos alguém para nos ajudar, e não há quem nos ajude. E Deus permite às vezes certos tipos de desertos em nossa vida, para que nós aprendamos a confiar nele e somente nele. Porque aonde ninguém pode chegar, o nosso Deus pode chegar. Aonde ninguém pode ir, o nosso Deus, ele pode ir. Aonde não tem provisão, o nosso Deus, ele provê tudo aquilo que nós precisamos nos momentos difíceis da nossa vida. Você pode glorificar a Jesus por esta palavra? Aleluia. Então, esta mulher não tinha a quem recorrer. E, meus amados irmãos, nessa situação não adianta confiar. Há desertos que não vale a pena confiar na provisão humana. Há desertos que não adianta confiar em nossa experiência, em nosso braço. Nós precisamos, nesse tipo de deserto, confiar exclusivamente no Deus a que nós servimos. Vejamos o que disse o profeta Jeremias, no capítulo 17, e os versículos do 5 até o versículo de número 8. Jeremias capítulo 17, versículos do 5 ao 8. Vejamos o que diz o texto. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamagueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Veja, os irmãos, que não vale a pena confiar, não vale a pena confiar no homem, na força do braço, em nossa experiência. Eu já quero lhe dizer que nenhum deserto ele é igual. Se você passou um deserto aqui agora, o próximo que vier não será igual. A experiência que você teve aqui não será a mesma. As ações de Deus no deserto anterior não será igual neste deserto que talvez você esteja enfrentando. A melhor coisa quando nós enfrentamos os desertos que nos chega de forma inesperada é confiar no Senhor nosso Deus e colocar nele a nossa esperança. Aleluia! Veja o que diz o versículo, agora seguinte o versículo, a continuidade do texto, versículo 6, salvo engano. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Bendito o varão que confia em quem, igreja? No Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Vamos ver o que é que acontece. Continue, por favor, pastor Múcio. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Aleluia. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Quem diz amém pela palavra de Deus, irmãos? Quando você confia no Senhor, quando você põe a sua esperança no Senhor, pode vir o deserto que vier, pode vir o calor que vier neste deserto, você nunca ficará desidratado, você sempre será, aleluia, encharcado pelas águas do Senhor, para que quando vier o calor, você continue adorando a Ele em meio à dificuldade que você estiver enfrentando. Aleluia. Então, meus amados irmãos,
No deserto nós precisamos deixar Deus nos guiar. Se você não deixar Deus lhe guiar, ficará difícil para você. Porque quando Deus permite desertos em nossa vida, Ele sabe o caminho que nós precisamos trilhar. É Ele que deve nos guiar. Vejamos o que disse o profeta Isaías no capítulo 58, o versículo de número 11. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Quem diz amém, irmãos, pela palavra do Senhor? O profeta está dizendo que mesmo em situações difíceis, se você deixar, o Senhor quer lhe guiar de forma contínua, para sempre. Aleluia! Quem deixa o Senhor lhe guiar de forma contínua, ele nunca será frustrado em desertos difíceis. Quando o texto diz aí que Ele fartará tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos, o profeta está dizendo que no deserto, mesmo sendo difícil, o Senhor lhe dará força, o Senhor lhe dará alegria, o Senhor será com você, o Senhor lhe fará um jardim encharcado de águas em lugares secos. Aleluia! Não temas esse deserto. Se o Senhor estiver com você, você vai passar por ele dando glória ao nome dele e exaltando a ele. Então, meus amados irmãos, a falta de água naqueles dias com H lhe trouxe o desespero e o desequilíbrio. Ela ficou desequilibrada emocionalmente. Vejamos o que diz o versículo de número 15 do capítulo de número 21. Vamos ver o desespero e o desequilíbrio de H. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Pronto. Aí está uma mulher desesperada. Aí está uma mulher que perdeu o equilíbrio emocional. Ela pega o menino e o coloca debaixo de uma das árvores. A falta de água lhe fez perder a fé e a esperança. A falta de água lhe fez perder a fé e a esperança. Olha o que diz o versículo seguinte, o versículo 16. E foi-se, e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. Essa foi a ação de Agar. Segundo algumas pesquisas que fiz, um tiro de arco, cerca de 700 metros. Foi assim que eu achei uma informação. Agar coloca o menino debaixo de uma das árvores e se afasta para não ouvir ele chorar e nem vê-lo morrer. O desespero dela foi tão grande de Agar, ela perdeu a fé, ela perdeu a esperança, que ela deixou o menino, se afastou, para não escutar o choro do menino, e nem tampouco vê-lo morrer. Ela já tinha perdido tudo, já havia perdido o lar, já havia perdido o abrigo, perdeu o nome, perdeu o direito de liberdade, perdeu o sentido da vida, e agora ela estava vendo o seu filho indo à morte. E ela se afasta do menino para não vê-lo morrer. Ela o deixa debaixo daquela árvore porque não queria vê-lo morrer. Aleluia, aleluia. E deixar o menino ali, irmãos, foi um erro muito grande também de Agar, assim que eu tenho em minha concepção. Por quê? Porque Agar já havia enfrentado um deserto uma certa vez, quando ainda estava grávida de Ismael. E quando o anjo aparece a ela, ele faz promessa àquela criança, aleluia. Vejamos o que diz Gênesis capítulo 16, versículo 10 e o versículo de número 11. Gênesis capítulo de número 16, versículos 10 e 11. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente,
que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Aleluia! E aqui era o segundo deserto que Agar estava enfrentando. E ela pega a criança, que repousava sobre ela uma promessa da parte de Deus. Aleluia! A coloca debaixo de uma das árvores, esperando que aquela criança viesse a morrer. Quando Agar toma esta atitude, eu escrevi aqui que a atitude de Agar em colocar debaixo aquela criança de uma árvore e esperar a morte, era comparar a palavra de Deus com a palavra do homem. E aquilo que Deus fala, aleluia, não cai por terra. Aquilo que Deus diz a nosso respeito, ninguém invalida o que Deus fala a nosso respeito. Aquilo que Deus nos prometeu, aleluia, se eu fosse você eu dava glória, porque é a palavra de Deus que está falando para nós. Aquilo que Deus nos promete, ninguém pode invalidar, não cai por terra. Então não despreze aquilo na qual se repousa a promessa de Deus, mesmo que pareça difícil. O teu Deus e o meu Deus vai entrar com providência no deserto para agir em seu favor. Então o fato de Agar, colocar aquela criança debaixo da árvore, ela deixou de acreditar. Ela se esqueceu do que o Senhor havia falado acerca dela e acerca daquele menino. Então, meus amados irmãos, nós não podemos, mesmo passando por um deserto de Berseba, seja lá qual seja o tipo de deserto que você esteja enfrentando, porque se Deus me deu esta palavra, é porque tem pessoas que precisam desta palavra. Se mantenha firme. Está doendo, mantenha-se firme. Estou rejeitado, mantenha-se firme. Aleluia. Está calor, está queimando, mantenha-se firme. Não abra mão, não abandone aquilo que Deus colocou na sua mão para você cuidar, mesmo que pareça difícil. O teu Deus, o meu Deus, quando você entrou nesse deserto, Ele entrou junto com você neste deserto para lhe ajudar. Aleluia! Mas eu tenho uma coisa a dizer aos irmãos: faltou água no odre. O texto diz que faltou água no odre, mas o texto histórico não diz que faltou pão. Me procure no texto dizendo assim: também faltou pão. Não, só faltou água. Mas onde o Senhor quer chegar com isto? Onde eu quero chegar é que nos desertos nunca faltará pão. E o que é o pão? É a palavra de Deus. Pode faltar a água, mas o pão não. E meus irmãos, nós vamos ver aqui algo interessante a partir de agora. E é por isso, irmãos, que crente passa pelo deserto. É por isso que ninguém entende às vezes o crente. Um crente mesmo que confia no Senhor. Como é que ele está passando por esta luta? Como é que ele está passando por esta enfermidade? Como é que ela está passando por este problema em seu casamento? Como é que ela está passando por esta doença já diagnosticada pelo médico que não há mais jeito? Ainda canta, ainda adora, ainda vai para a igreja, ainda glorifica. É por isso que ninguém entende, aleluia, aquele servo de Deus verdadeiro que em meio às lutas não abandona a igreja, não abandona a fé, não abandona a esperança. É porque nesse contexto de luta, de choro, de agonia, sempre há pão. Por exemplo, hoje talvez você chegou aqui pedindo uma resposta de Deus nesse deserto, e Ele está lhe dando pão esta noite, dizendo: eu sou com você nesse deserto, eu vou lhe ajudar nesse deserto, eu vou mandar a provisão nesse deserto, para que você saiba que eu sou teu Deus e cuido de você. Aleluia! Mas nós não podemos fazer o que Agar fez. Vamos ler o versículo 16 outra vez. E foi-se, e assentou-se em frente, afastando-se à distância
de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. Escute-me. H chora, mas não ora. E o choro, chorar sem orar, nós vemos aqui que é o último degrau do desespero. H chorou, mas não orou. E tem horas que nós estamos encurralados de tal maneira, com uma crise, que a única coisa que nós conseguimos fazer é chorar. Não acreditamos que a situação ela será revertida. Por que parar de orar e só chorar? Nós não podemos jamais, quando estamos enfrentando desertos críticos, só chorar. Não. Temos que continuar orando, pedindo ao Senhor, que é poderoso para fazer o que nós não podemos fazer. Chorar só não vai resolver, mas orar e chorar, chorar e orar, clame ao Senhor. O Senhor disse: clama a mim, responder-te-ei. Eu vou repetir outra vez para ver se você glorifica ao Senhor Jesus. Que a resposta, clame a Ele, e Ele diz: e eu te responderei, e darei a você coisas grandes e firmes que você não sabe. Aleluia, glória a Deus. O segredo é orar e clamar, é chorar e orar. Quando você ora, o céu se move. Quando você ora, o céu entra em ação. Quando você ora, Deus estende a mão. Quando você ora, Deus se movimenta em teu favor. Quando você ora, as coisas mudam de lugar. O impossível acontece. Aleluia! Vamos observar uma passagem no Novo Testamento em Atos, capítulo 12, versículo 5. Quando Pedro foi preso por Herodes e estava ali aos cuidados de 16 soldados, dentro de uma prisão. Olha o que o texto diz, capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluia. Pedro, pois, era guardado na prisão. Se você ler este capítulo 12 de Atos, você vai ver que Tiago já havia sido morto por Herodes, a espada, muito provavelmente decapitado. E agora Herodes, achando bonito o que fez, pega Pedro e o lança também da prisão, para apresentar ele ao povo e levar a Pedro o mesmo destino que levou a Tiago. Porém, Herodes só se esqueceu de uma coisa: Tiago estava na agenda de Herodes para morrer, como também Tiago estava na agenda de Deus para ser recebido no céu. Ao contrário de Pedro, Pedro estava na agenda de Herodes para morrer, mas na agenda de Deus estava escrito assim: ele vai morrer só na velhice. Aleluia! Não é hoje que Pedro vai morrer. E a igreja estava orando em contínua oração. E quando Pedro estava na prisão e a igreja orando, um anjo desceu naquela prisão. Oh, aleluia, 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 aleluia. Quem pode adorar a Jesus, levantar a sua mão e adorar a Ele. Não pare de orar, por mais que seja difícil a prisão, por mais que seja difícil esse deserto, por mais que seja impossível a tua cura, por mais que seja difícil essa situação, quando você ora, o céu se move e Deus manda a providência para você. O anjo desceu naquela prisão e tirou Pedro de dentro daquela prisão de forma milagrosa. Vale a pena orar. Chorar somente não vai solucionar. Chorar somente em ato de desespero não vai resolver o seu problema. Tem um hino que diz: conta para Deus o teu problema, conta para Deus a tua dor,
porque só Ele tem a saída. Aleluia. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está passando por este deserto ou por algum deserto da sua vida, fique tranquilo, chore, mas também ore, apresente a Deus as tuas causas, porque Ele é poderoso para fazer. Aleluia. Então vejamos aqui, irmãos, algo importante e interessante, porque, irmãos, Deus não ouviu o choro de Agar, Deus ouviu a voz do menino. Olha aí o versículo de número 17, do capítulo 21. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Aleluia. Deus não ouviu o choro de Agar. Deus ouviu a voz de quem, irmãos? Do menino. Porque repousava sobre ele uma promessa. Aleluia. E o que Deus nos fala não cai por terra, meu irmão. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. E deixa eu dizer uma coisa, os irmãos, olha o que o texto diz. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou. O texto não diz assim não, um anjo. O texto diz assim, o anjo. O texto diz que quem bradou foi o anjo. E quando você ver essa expressão no Antigo Testamento, se refere à segunda pessoa da Trindade, meu irmão. Aleluia. Quem bradou foi Jesus ali naquele deserto. Não, irmão, pelo amor de Deus, dê um glória para Jesus aí, que é a palavra dele. Aleluia. No momento mais difícil de Agar, quando ela chorava, aí Deus se lembrou da promessa que tinha sobre o menino. Aí o Senhor bradou lá dos céus e disse: Agar! Oh, aleluia, aleluia. O que é que tu tens? Agora olha o versículo 10. No versículo 10, ela é mandada embora, rejeitada, o seu nome não é citado, é chamada de escrava, de serva. Mas no deserto, quando mais ela precisava, quem é que brada agora? Não é Sara, não é Abraão. Quem vai bradar naquele deserto com Agar é o próprio Jesus. E quando ele brada, ele chama ela pelo nome e diz: Agar, me conta o que é que tu tens, Agar, me conta o que é que tu tens. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. É o Senhor que vai bradar nesse teu deserto. É o Senhor que vai bradar neste teu deserto. Eu vou repetir por mais uma vez. É o Senhor Jesus que vai bradar neste deserto. E eu vou profetizar uma palavra que desce do alto. Aguarde por esses dias que Deus bradará neste teu deserto para virar esta situação a teu favor. Quem pode levantar a mão e adorar o Deus dos céus esta noite por esta palavra? Aleluia! Oh, bendito seja o nome de Jesus. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Leia de novo, pastor Múcio, esse versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhes: que tens, Agar? Somente até aí, lê o 10 agora, do 21. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Agora leia de novo 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Observe isso aqui, para aí. Enquanto no 10, do 21, ela é chamada de escrava,
ela é rejeitada, ela não é reconhecida, ela é lançada fora. Aqui no 17, sabe o que é que eu aprendo aqui no 17? O nome de Agar é pronunciado pelo Senhor. Se Agar não tem nome na terra, eu anotei aqui, para Deus, ela tem nome, aleluia. Se Agar não tem valor na casa de Abraão, para Deus, ela tem valor, aleluia. Se o menino não tem valor na casa de Abraão, para Deus, o menino tem valor, aleluia. Descansa o teu coração. Se te desprezam, se jogam o teu nome fora, se te abandona, há um Deus do céu que conhece o teu nome, a tua história, e não te desamparará. Levanta a tua mão para o céu e glorifica a este Deus que nos ama de uma forma especial. Ora massorebecandarabas. Aleluia, 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 aleluia. O nome de Agar é pronunciado num contexto de milagre, irmão. Na solidão do deserto, pelo próprio Senhor pré-encarnado. Ele bradou. E quando ele brada, vamos ler o versículo 17 outra vez. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas. Aleluia. Porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Não temas, Agar. Aleluia. Esta é a palavra de Deus para você esta noite. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Porque Deus não se esquece daquilo que Ele fala. Ouvir a voz do rapaz é Deus se lembrando das promessas que tinha sobre o moço. E o nosso Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, está prometido. Se Ele falou, está falado. E ninguém pode invalidar a ação de Deus sobre a tua vida. Aguarde. Aguarde. Agora eu vou lhe dar aqui para partir, para fechar esta mensagem. O que Deus lhe entregará aqui foi a mesma coisa que o Senhor disse a Agar. Eu vou entregar a você aqui nesta noite. Agar recebe 3 afirmações do Senhor para ela. Olha o versículo 18. Sabe o que é que você vai fazer nesse deserto? Olhe para cá, sabe o que é que você vai fazer nesse deserto? Pare de chorar. Já viu a expressão engula o choro? Vá orar. Hoje apresente a Deus. Você já disse isso aqui, eu não vou apresentar mais o Senhor. Você vai voltar a apresentar ao Senhor. Porque repousa uma promessa sobre a sua vida. Você não ficará prostrado, nem prostrada neste deserto. Você está me entendendo? Eu pedi a Deus a mensagem para esta noite, e você vai sair daqui diferente deste culto. Você que me assiste também da sua casa, receba esta palavra. Esse deserto não vai lhe matar. Esse deserto, levanta a mão para receber esta palavra. O nome do teu Deus será glorificado na tua vida. Se prepare para ver a ação de Deus. Oh glória, quem tem glória a Jesus, quem tem glória a Ele, se prepare. Glória. Quando eu digo se prepare, é porque Deus está descendo ao meu coração e dizendo, de repente dele chegou nesse deserto.
Aleluia, aleluia, aleluia. O que estava fechado vai abrir, aleluia. O que estava engavetado vai ter que se abrir. Deus vai tirar sono de gente. Deus vai fazer gente se mudar. Receba essa palavra. Não é para lhe emocionar. Eu estou pregando aqui, é um texto e profetizando para você. Vai ter virada de Deus para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Quem quer e recebe esta palavra, glorifique a Jesus, que está presente nesta noite a nos falar. Glória! Aleluia! Receba agora as 3 afirmações que Agar recebeu. Versículo 18. Ergue-te. Para aí. Ergue-te. Sabe o que era que o Senhor estava dizendo a Agar? Toma posição, mulher. Não entregue o seu filho à morte. Não desista do seu filho. Ergue-te, Agar. E Deus está dizendo a você nesta noite: se posicione. Aleluia. Tome uma posição. Aleluia. Você que desistiu, Deus está dizendo: ergue-te. Tome uma posição agora. Aleluia. Não entregue o seu filho à morte. Não abandone o que Deus lhe falou. Não vire as costas às promessas de Deus. Ergue-te. Aleluia. Aleluia. Receba a força de Deus para se levantar. Receba a força de Deus para erguer a cabeça. É Deus que está dizendo: ergue-te. Toma uma posição hoje acerca deste negócio. A segunda afirmação de Deus, Agar: levanta o moço e pega-lhes pela mão. Ele disse: levanta o moço e toma-o pela mão, segura com firmeza na mão do moço. Porque hoje Agar, era como se Deus estivesse na Agar. Eu desci e eu bradei para mudar este deserto, Agar. Aleluia, aleluia, aleluia. E quando Deus diz isso a Agar, Ele faz um renovo de promessas. Olha o que Ele diz no versículo final do capítulo, do versículo 18. Porque dele farei uma grande nação. Deus renovou na mesma hora. E Deus está renovando outra vez a palavra que te disse. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Está de pé ainda o que eu falei. Está mantida a minha palavra. Está mantido o que eu disse a teu respeito. Te lembras quando eu falei contigo? Aleluia, diz o Senhor. Está mantido a minha palavra. Cada palavra que eu te disse sem mudar. Uma vogal, uma consoante sequer. Deus está renovando outra vez, dizendo: eu sou o mesmo e não mudei. Eu sou o mesmo e não mudei. Eu sou o mesmo e não mudei. Está mantida a minha palavra. Então ergue-te, levanta, toma posição, pega a promessa com a mão, agarra a promessa, porque não vai ter morte hoje não. Aleluia. Aleluia. Aí Deus, quando diz isto a Agar, Ele abre os olhos de Agar. Porque no ato do desespero, eu não sei se havia um poço ali ou se Deus fez surgir. Eu não quero saber se existia, eu não quero saber se Deus fez surgir. Porque quando Ele quer, Ele traz à existência aquilo que não existe. Quando Ele quer, Ele faz aparecer. Quando Ele quer, Ele manda de onde a gente menos espera. E se tiver ali, a gente está cego, no ato do desespero, Ele revela, aleluia. E olha o que é que o Senhor faz. No versículo de número 19, do capítulo 21. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre, e deu de beber ao moço. Pronto, irmãos. Deus abriu os olhos de Agar.
Aleluia. Deus vai te mostrar a direção. Aleluia. Deus vai lhe mostrar o caminho. Aleluia. Deus vai revelar para você a fonte que você precisa encontrar. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Deus vai te mostrar a provisão. A provisão, irmão, estou sentindo algo de Deus aqui, meu coração queimando, que não é uma provisão demorada. Por esses dias, assim diz o Senhor dos Exércitos, haverá provisão de onde você menos espera. Assim diz o Senhor esta noite para a igreja que aqui está. Eu vou repetir esta palavra porque queimou em meu coração. Por estes dias haverá uma provisão de Deus, de Deus, de Deus. Quem levanta a mão para receber esta palavra? Provisão de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aqui não era um poço de águas paradas. Aqui era um poço de águas vivas. É coisa nova. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, a provisão de Deus estava bem ali e Agar não viu. Aí Deus disse: vê, Agar. Abriu os olhos, Deus abriu os olhos e ela viu um poço de água. E a morte bateu em retirada. Irmãos, porque aonde Deus chega, se você confiar no Senhor, aonde Ele está, se Ele estiver com você, aonde Ele chega, a dificuldade vai embora, a porta se abre, a morte sai, e o nome dele é glorificado. Quem diz amém pela palavra do Senhor? Havia ali um poço que Agar não tinha encontrado, mas Deus lhe mostrou o caminho até lá. Se preocupe não, que por esses dias Deus vai lhe guiar. Deus vai lhe mostrar a providência neste deserto. Agar teve as suas forças renovadas e o odre cheio outra vez. Aleluia. E aquele deserto não a matou. Ela saiu daquele deserto. Você sairá deste deserto, porque o anjo do Senhor, o próprio Senhor, descerá para lhe ajudar. Eu disse que descerá para lhe ajudar. E eu quero lhe dizer esta noite, para encerrar esta mensagem: a ajuda que virá não será de braço de homem, nem da força do homem, nem da inteligência do homem, porque há situações que é Deus que quer fazer para mostrar o seu poder a você, a quem lhe rodeia e a quem não acreditava que iria acontecer. Quem pensou que você ia morrer debaixo de uma árvore do deserto, vai ver Deus descer nesse deserto, marchando com você e virando a história, e virando a história, e virando a história, e virando a história, porque a providência de Deus por esses dias chegará. Levante a sua mão ao céu e diga assim: eu creio que a providência de Deus chegará, chegará, chegará. Creia, 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 porque Deus bradará estes dias nesse teu deserto, em nome de Jesus.